Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje, dia 14 de maio de 2025, nós estamos aqui, pela graça de Deus, para estudarmos um pouco da palavra do Senhor. Estamos estudando uma série de sermões e agora nós vamos ver mais um do Brian Chappell. Com isso, salvo engano, são 3 que nós estamos vendo. Vimos um sobre o livro de Jó, vimos um outro anterior da semana passada, e nós vemos hoje um sobre o livro de Êxodo. Quero chamar a atenção para, além do tema, que será a exposição do capítulo 19, do verso 1 a 15, nós precisamos entender que o sermão, meus irmãos e irmãs que me ouvem, vamos dar um nome, é um circuito fechado. Como assim? Quando o pregador ele assume o púlpito, ele precisa apresentar uma peça de construção baseada no sermão. Ao fazê-lo, ele toma uma série de decisões que precisam estar claro para nós, que nem sempre está muito claro. O que nós estamos tentando fazer aqui é um exercício de tentar descobrir e desvelar mecanismos. É um trabalho sofisticado, às quartas-feiras, que nós já estamos dedicando algum tempo. Hoje, além do próprio texto, do próprio circuito fechado, o que é circuito fechado? Do sermão dele como uma peça, eu quero chamar a atenção e peço que os irmãos prestem atenção no que vamos chamar de fio condutor. O que é o fio condutor? É uma linha de pensamento onde ela vai se desdobrando no decorrer do sermão. Então, quando alguém prega, ele se propõe, além de expor as escrituras, expô-la de uma maneira lógica e sequencial. E eu preciso ter a capacidade de tentar reconhecer esses mecanismos para o melhor proveito meu, ouvinte. Então, eu quero que hoje e eu vou chamar a atenção no decorrer do estudo, percebemos o que vamos chamar de fio condutor. Como essas ideias vão começando, vão agregando forças, em algum momento se enfraquece, outros se expande. Então, é importante percebermos essas coisas para a gente conseguir apreciar o que é o sermão. Então, vamos começar pela leitura do capítulo 19, os versículos de 1 a 15, texto que trata, um texto antecessor dos 10 mandamentos, texto importante que fala acerca da ida de Moisés ao Sinai e a recepção da palavra de Deus, né, de Deus visitando a montanha da qual proferirá os 10 mandamentos. Então o capítulo 19 diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, do primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes.
e disse ao povo: estáis pronto ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher. Esse é um texto, então, que vai tratar nosso querido reverendo Brian Shape, presidente da PCA, Presbyterian Church in America, nos Estados Unidos. Ele começa assim a sua introdução. A água é tão pura que vai te matar. A água que é usada para a lavagem de microchips e sua produção no laboratório da Intel, no Oregon, a água é tão pura que, se você bebesse, ela retiraria minerais essenciais do seu corpo e você morreria. É pureza letal. E não apenas a água. O ar na planta de produção é mais limpo que você já respirou. Pureza de classe 10. O que significa que em um pé cúbico de ar não pode haver mais de 10 partículas de matéria a mais de 1 micron. No pé cúbico normal de ar existem partículas de 3 milhões de microns, o que significa que o ar do laboratório é 300 mil vezes mais puro do que o que você e eu respiramos regularmente, o que é ótimo para as suas alergias, exceto pelo fato de que a vida, como conhecemos, não pode existir no ar que é tão puro. Não pode haver cosméticos, perfumes, peles expostas que possam se desprender, papel usado para que as células caiam. Uma tosse seria uma crise, um espirro um desastre. E assim, mais do que um campo de futebol de comprimento, é a estação de limpeza que você deve entrar antes de entrar no laboratório. Você começa com uma rajada de ar super puro, que deve tirar todo o pólen, fiapos e chicotadas do seu corpo, antes de colocar o traje espacial que o impedirá de respirar nos microchips. Sejamos claros, o objetivo é não protegê-lo dos microchips. O objetivo é proteger os microchips de você. E você pode pensar que algo semelhante está acontecendo nesta passagem sobre a extrema santidade de Deus, pois sua pureza está sendo descrita ao seu povo de tal forma que eles mal podem suportar. É um processo de limpeza que eles não podem perder no que está se expressando. O acampamento fica perto o suficiente da montanha para que as pessoas possam ouvir Deus falar, mas não podem nem chegar perto ou mesmo tocar a montanha. Ouça-me, diz Deus, mas não se atreva a chegar perto o suficiente para me tocar. Lembrando que o título desse sermão, bem exposto, é Monte Emanuel. Monte Emanuel, porque Deus desce ao monte e fala com o seu povo. Os 10 mandamentos não são ditos por Moisés, é próprio Deus falando para o povo. Isso é um incidente inusitado, né? Santidade pura. Então o capítulo 19 é toda uma preparação para que as pessoas pudessem então ouvir a Deus. Por isso ele separa o seu texto em algumas partes. Eu nomenclaturalizei com 3 tópicos. Se você pegar o sermão dele na íntegra, você não encontrará ele dessa maneira. Eu dei uma reduzida e seccionei com esses títulos. Então, o primeiro tópico dele diz assim: Deus exige santidade. Na verdade, o tópico é meu, mas a redação é dele. Deus exige santidade. Deus diz a Moisés: estabeleça limites ao redor da montanha para que as pessoas não cheguem perto o suficiente para tocar a montanha onde eu mesmo estou e evite que elas rompam para que não olhem para mim. Porque os antigos hebreus entendiam que a pureza de Deus era tão intensa que você não podia olhar para ele e viver. É o que Daniel, o profeta, explicaria como ele imaginou que veria um ancião de dia sentado em seu trono vestido de branco absoluto, seu cabelo e sua barba brancos. Mas mais do que isso, tão intensa é a pureza de Deus, o brilho rompe em fogo e o próprio trono é um trono de fogo e o trono sobre rodas de fogo. Como se Deus estivesse dizendo: não apenas minha santidade está além de você, mas também pode ir a todos os lugares que precisar. Isso é pureza penetrante e é tão intenso que até mesmo os anjos que circundam Deus, você se lembra, tem que cobrir os olhos e cobrir os corpos com as asas para que não experimente o brilho intenso da glória ardente de Deus. Fantástica apresentação aqui nesta descrição sobre a santidade de Deus. E aqui, meus irmãos, existe um elemento que, se nós não tivermos bem, dificilmente vamos apreciar um bom sermão. Chama-se repertório. Veja aqui que ele citou
os profetas maiores. Nomeou apenas um, Daniel, mas ele também citou Isaías, mas o nome Isaías não está aqui, está a descrição do capítulo 6, da visão que ele tem de Deus. Da mesma forma que ele citou Ezequiel capítulo 1, ele não citou diretamente, mas ele fez uma alusão, falando sobre a descrição dos querubins que descem com uma carruagem de fogo, com rodas de fogo, e se deslocam para cima e para todos os lados. Isso é uma descrição do profeta Ezequiel. O que vai determinar que o sermão seja um bom sermão não é apenas a qualidade do pregador, mas a qualidade do auditório de apreciar o que o pregador está dizendo. Ou seja, às vezes o pregador, ele é um bom pregador, mas o auditório não tem repertório. Então não consegue entender aquilo que o pregador está dizendo. Então o repertório ele é importante para que eu possa apreciar o texto. Aqui, o Chappell, ele não citou os profetas, Ezequiel e Isaías. Ele deveria fazê-lo? Creio que não. Acho que essa é uma opção, mas que ele abriu mão. Por quê? Porque ele entende, quando eu deixo de explicar algumas coisas, eu também subo o nível do auditório. Quando eu começo a explicar demais, eu começo a entender que o meu auditório ele precisa de muita ajuda. Então eu baixo um pouco mais o nível, eu vou condescendendo. Então por isso que o pregador ele precisa lidar com o auditório, mas quão melhor o auditório tiver de conhecimento bíblico, melhor ele vai entender o sermão. Então ele exigiu do seu auditório um pouco mais de conhecimento. Ele continua: e a sua santidade em exibição é glorioso, mas um grande desafio para o seu povo. Afinal, qual é o desafio da santidade? Você não pode tocá-lo, você não pode nem mesmo olhar para o esplendor de Deus de uma maneira incondicional e viver. E assim Deus, provendo para o seu povo cujas imperfeições não permitiriam que eles se aproximassem de sua pureza, começa a nos mostrar a sua graça. O que ele faz? Ele fornece óculos de segurança primeiro. No versículo 9, o que Deus faz em sua santidade? Ele disse a Moisés: eis que vem a ti numa nuvem espessa. É como os óculos do soldador, certo? Aqui está essa provisão que você não pode nem ver para ver quem é Deus, porque há esse filtro, há esse óculos de segurança entre as pessoas e Deus. E ele não está apenas fornecendo óculos de segurança, mas uma distância segura. No 9º verso, eles precisam estar perto o suficiente para me ouvir. Por quê? Porque Êxodo 19 é uma preparação para Êxodo 20, no qual teremos os 10 mandamentos, um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. E Deus está dizendo, você precisa estar perto o suficiente para ouvir a minha instrução, mas longe o suficiente para não ser morto por minha santidade. Portanto, estabeleça limites perto o suficiente para me ouvir, mas a uma distância segura, para que minha pureza letal não toque em você, nem você se aproxime de mim. Também, em última análise, o que Deus está dizendo para que entendamos sua santidade é que Ele está exigindo que não apenas usemos óculos de segurança, não apenas para estar a uma distância segura, mas para sermos espelhos perfeitos da sua própria santidade, por causa de quem Ele é e do que Ele exige do seu povo. Versículos 5 e 6, abre aspas. Agora, pois, se ouvirdes a voz do Senhor, se ouvirdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis a minha possessão preciosa entre todos os povos, porque minha é toda a terra e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus olha para o seu povo e diz muito simplesmente: eu sou santo, então você seja santo. Quereis ser o meu povo, meu bem precioso, um reino de sacerdote? Cada pessoa entre vós com uma vida santificada e consagrada diante de mim. Então viva como eu os chamo a viver, seja consagrado e santo diante de mim. Ele não diz isso apenas no Antigo Testamento, ele faz com que Pedro, o apóstolo, repita as mesmas palavras no Novo Testamento. Você é santo, pois eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo, em outras traduções. Então, aqui nesse tópico 1, ele mostra que Deus falou para o povo ficar distante, não por uma questão de extravagância, não porque ele não gosta do povo, mas para proteger o povo da sua própria pureza. Tanto é que ele usa uma nuvem espessa, segundo o Chappell aqui, os óculos escuros de Deus. Aqui, note
que ainda há um pouco da atmosfera da ilustração inicial. Então ele contou a ilustração, só que a ilustração ela não ficou presa apenas na introdução do sermão. Ela começa a também emanar alguns conceitos que podem ser recapturados pelo pregador habilidoso e fazer um trabalho chamado coesão. O que é coesão textual? É quando o meu sermão fica compacto. Eu não fico só transportando pedaços para cá e pedaços para lá. Agora estou na introdução, agora sessão 1, depois sessão 2. Não, mas a sessão pode existir, mas mesmo assim existem um tipo de caminhos, atalhos, e o auditório vai perceber que é uma peça só, embora as sessões vão nos ajudar didaticamente a expressar melhor o conhecimento. É um sermão só, há uma unidade. Chappell ele é muito habilidoso nisso, então ele usa alguns recortes da sua introdução para conversar com essa sessão 1. Muito bom esse texto, ele cita os versículos. Essa repetição é importante para o auditório. A leitura inicial é para que o auditório veja que a palavra de Deus que está sendo lida é a palavra de Deus, e o pregador, por vezes, ele ancora no texto, então ele recorta alguns versículos, novamente os repete, para dar maior efeito de veracidade de que ele está pregando a palavra do jeito que ela é. Agora, existe uma margem de manobra aqui no texto. Ele dá algumas interpretações. Então, por exemplo, quando ele coloca lá nesse texto, Deus olha para o seu povo e diz muito simplesmente, eu sou o seu santo, então você seja santo. Aí ele continua, quereis ser o meu povo, o meu bem precioso, um reino de sacerdotes, cada pessoa entre vós com uma vida santificada e consagrada diante de mim. Isso não está na Bíblia, mas ele fez uma interpretação, ele fez uma paráfrase. Ele usou algumas questões bíblicas, mas ele também colocou algumas conduções dele. Então, isso é interessante, é o estilo do Chappell. Né? Chappell já fez isso outras vezes. Até que ponto o pregador tem a condição de mexer no material bíblico para dar a sua interpretação? Essa é uma pergunta que não é fácil de responder. Chappell ele é muito habilidoso, mas ele pode cometer alguns erros. E o ouvinte atento vai perceber, isso é escritura, isso aqui não é necessariamente escritura, é sua interpretação, ele pode estar correto. Vamos ver aonde vai nos levar. Muito bem. Vamos ver agora a seção número 2. Lembre-se que nós estamos tratando sobre o fio condutor. Ele falou de santidade agora, de Deus protegendo as pessoas da sua própria santidade, dando a elas um óculos escuro, por causa da sua grande pureza, e também exigindo prontidão de vida. Agora vamos ver nesse tópico 2. Santidade pressupõe humildade. Eu ouço a instrução. Um pequeno problema. Quem poderia praticá-la? Senhor, se notares a iniquidade, diz o salmista, quem poderia subsistir? Quem pode suportar essa pureza que quando ouvimos, se guardares a minha aliança, se obedeceres aos meus mandamentos, então serás a minha nação preciosa, um povo santo para Deus. Reconhecemos que o que Deus está chamando o seu povo para fazer é reconhecer que não apenas a santidade requer santidade, mas também a santidade requer profunda humildade. Deus, se é isso que você exige, se é isso que eu tenho que ser para me relacionar com você, para estar em união com o Deus Santo, devo ser santo. Ó Senhor, quem pode manter esse padrão? Quem pode fazer isso? Não posso. Um único de nós deve negá-lo. Mesmo quando o profeta Isaías entrou no templo e viu aquela visão de Deus sentado em seu trono, santo, santo, santo em sua glória, e as primeiras palavras de sua boca foram, ai de mim, estou arruinado porque sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios, e viu o Senhor, eu não vou ser capaz de suportar isso. Não apenas ele é santo, mas seu brilho de santidade ilumina quem eu sou. Não posso perceber quem ele é sem o reconhecimento de quem eu sou e não sou tão santo. Aqui, por causa da oralidade, existem vários problemas aqui, mas vamos tentar nos concentrar na mensagem principal. Ele está dizendo uma coisa simples. Eu não consigo perceber a santidade de Deus como ela deve ser percebida, porque o problema sou eu sou um pecador. Então ele está caminhando para que o nosso reconhecimento como pecadores tome um relevo aqui no texto. Ele vai aprofundar um pouco mais isso.
nesse próximo segmento. Ele continua. É um padrão que devemos começar a reconhecer. Isaías diz: sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Quando ele viu a santidade de Deus, sua resposta a reconhecer a pecaminosidade, não apenas de si mesmo, mas dos outros, não é eu também estou apenas entre um povo de lábios impuros. Sua primeira resposta real é eu primeiro. Eu sou um homem de lábios impuros. É realmente a marca da maturidade cristã, que quando ouvimos sobre a santidade de Deus, quando Ele estuda seus padrões, como faremos na próxima semana, nossa primeira resposta não é, você sabe, eles devem ouvir, eles devem se endireitar, eles deveriam fazer melhor. A primeira marca da maturidade cristã é dizer, Deus, eu sou o maior pecador que conheço, eu sou um homem de lábios impuros. Isso significa que cometi o pior pecado possível? Não, mas isso significa que, com o conhecimento que tenho do Senhor, com o histórico que muitos de nós nesta igreja temos, nosso pecado é uma traição maior a Deus do que aqueles que operam em origens desfavorecidas ou menos conhecimento de Deus. Isso aqui foi um tapa na nossa cara, né? Ou seja, o fato do conhecimento de Deus estar sendo exposto para nós dominicalmente nos torna cada vez mais devedor de uma santidade. Ou seja, nós somos muito mais devedores de Deus do que os ímpios. Porque os ímpios nada estão conhecendo acerca de Deus, mas nós dominicalmente somos enriquecidos sobre a sua faceta gloriosa, de como Ele exige de nós um padrão que às vezes que nós não temos condições de por nós mesmos alcançar. Então, nós deveríamos, segundo Schaeffer, dizer assim, ó Deus, eu sou o pior dos pecadores. Porque a cada domingo eu estou sendo exposto a mais um pouco desta sua glória e eu estou me vendo inadequado. Eu sou o pecador. E não estamos no meio de um povo pecador. Então isso é uma autocrítica fabulosa, né? Na verdade, este é o ponto alto do sermão dele. Ele leva o seu auditório a olhar para si mesmo. E quando olhamos para nós mesmos, não gostamos daquilo que estamos vendo. Então ele mostra que nós somos pecadores, somos pessoas muito rápidas em apontar para os outros e pouco dispostas a apontar para nós mesmos. E aí ele continua para fechar essa sessão de forma tão brilhante quanto apresentou até agora. Quando cada pessoa que se torna cristã se une ao corpo de Cristo, é um processo de batismo em que não estamos, de alguma forma, ganhando pontos com Deus, mas estamos novamente confessando ao mundo e à família e a nós mesmos e a Deus. Eu tenho que ser limpo. Eu sou purificado pelo que esta água simboliza. O sangue de Jesus Cristo derramado por mim. Eu não me baseio no meu mérito, na minha capacidade. Deus deve me purificar. Nós até fazemos isso em nossos cultos de adoração, lembrando-nos repetidamente o que significa reconhecer a santidade de Deus e o que ela faz conosco. Você pode não reconhecer, mas todos os domingos de manhã começamos um culto da mesma maneira. Começamos dando glória a Deus por sua grandeza e santidade. Fazemos isso todos os domingos de manhã, às vezes em música, às vezes na leitura das Escrituras. Às vezes apenas confessando a Ele, dizemos, nosso Deus é grande em sua santidade e nós o adoramos. Aqui ele volta o seu olhar para Deus nessa última sessão. Então, aqui nessa sessão 2, antes de irmos para a última, é possível perceber que o nosso pregador, ele não continuou a sua exposição no texto exatamente. Ele migrou para um texto paralelo, Isaías capítulo 6, e ficou lá por um certo tempo. Ele fez uma paráfrase aqui. Então, ele gastou bastante energia aqui nesse texto de Isaías, no capítulo 6, que é o que ele está expondo. E depois ele foi para uma aplicação com o batismo. Bom, isso ainda é pregação expositiva. Nós não podemos dizer que ele abandonou o livro de Êxodo, mas não podemos também deixar de reconhecer que ele usou um outro texto e investiu muita energia, muita argumentação. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer como aconteceu aqui nesse texto, quando o tema ele é muito parecido. Ele está dizendo que o tema de Isaías 6 é muito parecido com o tema
de Êxodo 19, o que permitiu ele pegar Êxodo 19 e puxar um texto lá para frente de Isaías. Não somente isso, ele também fez uma amarração com o salmista. Senhor, se observares a iniquidade, aquele salmo, né, que trata sobre a iniquidade, né? Quem poderá subsistir? Se eu não me engano é o Salmo 15, eu não me lembro exatamente, o 24. De qualquer maneira, ele está fazendo um certo tripé. Alguns chamam este método de fundamentação canônica. Quando ele faz esse tipo de resgate de outros textos, ele não está fugindo da sua exposição, mas ele está dando ao espectador a certeza de que esse tema, qual ele está abordando em Êxodo 19, não é um tema solitário, é amparado por outras fontes. Então, ele está querendo aqui dar mais substância ao tema qual está abordando. Qual o limite disso? Não sabemos. Aqui ele usa com bastante requinte. Shapel é muito habilidoso. Então, ele parte um salmista, pega Isaías e termina com uma aplicação para a igreja. Uma aplicação doxológica, falando sobre o batismo. Precisamos entender o que ele está fazendo, os seus movimentos. E são esses. A santidade ainda é um fio condutor. Mas esse fio condutor, que estava bem estabelecido no tópico 1, quando houve aqui uma apresentação da santidade, como algo que incomodava o olhar e que as pessoas precisavam de um óculos escuro, agora esse tema santidade ele migrou um pouco para a humildade, do reconhecimento de uma pecaminosidade que nos torna inadequado para a santidade. E mostrou que isso está implícito também nos nossos sacramentos, sobretudo o batismo. Agora ele precisa fechar isso. Vamos ver como ele vai fazer isso na sessão terceira, continuando com o fio condutor. A santidade pressupõe chamada de Deus. Sempre lembrando que esses títulos são meus, não dele, tá? O que tem que acontecer? Você tem que olhar para mim e lembrar que eu sou e se concentrar em mim. Então, versículo 14. Moisés desceu do monte para o povo e consagrou o povo. Disse-lhes que se separassem para a adoração de Deus e lavaram as suas vestes. E ele disse ao povo: preparai-vos para o terceiro dia. Não se aproxime de uma mulher. Aqui está esse foco em Deus. Tanto que eles não estão apenas limpando roupas, não apenas limpando os seus corpos, mas há um momento em que eles estão se consagrando mesmo longe de relações sexuais regulares. Isso é porque esse sexo dentro do casamento é mau, sujo, impuro? Não. O escritor do livro de Hebreus diz isso tão claramente. O leito conjugal é puro, imaculado diante de Deus. E o apóstolo Paulo diz: é tão importante que nos entreguemos em união um ao outro, que não neguemos um ao outro em casamento, exceto por um breve período de tempo, para fins de oração e consagração. Quando Deus está dizendo ao povo: eu quero abstinência sexual por um tempo, mesmo dentro do casamento, ele está dizendo que ele não está dizendo que o sexo é mau. Essa é uma forma de jejum. Eu não quero que você se entregue a outro neste momento muito focado, que eu quero que você esteja dando todo o seu foco, toda a sua atenção para mim, porque você tem algo a aprender sobre o seu Deus, que se torna absolutamente necessário. É que o seu Deus, quando você começa a se concentrar nele e ver sua santidade, você começa a reconhecer o quanto agora precisa de sua ajuda, que se tudo o que você pensa é o que está recebendo, você não se lembrará. Veja, num sermão, num texto bíblico, às vezes o pregador quer se debater sobre a santidade, que é o caso do Shapel, e ele encontra um texto com um certo grau de problema. Não problema, mas com dificuldade. Nem todos os textos bíblicos que vão ser expostos têm as mesmas dificuldades. Então, se você pega, por exemplo, um texto mais tranquilo, que tem um grau de dificuldade diferente,
que é o Salmo 23. O Salmo 23, ele é um poema. Como poema, ele vai ter algumas características próprias, mas os temas são três. É Deus como pastor, Deus como guia e Deus como anfitrião. Isso está bem apresentado no Salmo 23. Ele não tem tantas dificuldades em si, ele tem mais dificuldades no que tange ao pregador de pregar um poema. Pronto. Mas se ele conhecer as ferramentas e souber manejar, fará isso com eficiência. Agora, existem textos que têm dificuldades doutrinárias. E aí, você, quando for pregar, você vai ter que parar um pouco e dar atenção para resolver o problema. Por exemplo, quando lá em Coríntios, no capítulo 15, fala sobre o batismo sobre os mortos. Então, se o seu texto está próximo ali, você tem que explicar o que significa aquilo, ou pelo menos fazer menção, para o seu auditório não achar que você deixou isso passar batido. Então, existem certos textos que antes de se pregar, é necessário olhar o grau de dificuldade. Lembro-me no seminário que isso era muito esperado pela banca, que examinava os sermões. E os professores de homilética geralmente disseram, você escolheu esse texto, mas esse texto eu vou exigir mais porque ele não tem muitas dificuldades. Então você tem a obrigação de fazer um bom trabalho. Agora, quando você pega um texto com uma dificuldade maior, aí você recebe um desconto, porque o texto é trabalhoso. Então, esse texto, quando ele fala sobre não se aproximar de mulher, surge uma pergunta, então o sexo seria algo sujo? E aí o Sheippo, de forma habilidosa, responde que não, e ele fundamenta com dois autores do Novo Testamento. Ele pega o autor de Hebreus e pega o Paulo. E diz que não é. Então ele usa o próprio cânon para responder à pergunta. Ele não usa o livro de Moisés, ele usa o Novo Testamento. Então, se no tópico anterior ele gastou muito com os profetas maiores, ele agora começa a buscar também no Novo Testamento fundamentação, o que mostra para o auditório que a Bíblia é um todo. Então, embora o percurso que ele esteja fazendo não seja um percurso muito voltado para uma teologia bíblica, o que eu estou chamando de teologia bíblica? Teologia bíblica é quando nós ficamos apenas com o recorte do texto. Um teólogo bíblico, o que a teologia bíblica diz? A teologia bíblica é uma disciplina, é um tipo de setor da teologia que estuda o desenvolvimento dos temas dentro do próprio texto. No caso, o Pentateuco de Moisés. Mas ele não busca refúgio no Pentateuco. Ele está buscando no cânon, intencionalmente. Depois vamos comentar mais sobre isso. E aí ele vai indo para concluir o seu sermão. Matt Scheiner, do site Mockingbird, acho que é isso, coloca desta forma: um dos grandes problemas de nossa cultura é a ética predominante, que diz que a coisa mais importante que alguém pode fazer é ser eu mesmo. Qual o problema com isso? Ele diz, você não é o que Deus pretendia que você fosse. Esse é o problema. Você não pode ser apenas você e ficar diante de Deus. E ele está lembrando você disso. Que se realmente vimos a santidade de Deus, devemos pedir desculpas ao cônjuge e aos nossos filhos todos os dias. Eu não sou o que deveria ser. E para um chefe e para os colegas de trabalho e vizinhos, eu vi a santidade de Deus. Eu vi o que Deus exige. Eu sei o que Ele exige. Isso não é quem eu sou. Tão fácil olhar para os outros, chamá-los para se endireitarem, dizer que eles devem voar direito, para identificar aqueles que são líderes. Eles não estão fazendo o que deveriam estar fazendo. E, no entanto, Deus está dizendo, você está? Porque à luz de sua santidade, não há um único que possa permanecer. Portanto, santidade não é apenas exigir santidade. Santidade não é apenas exigir humildade. Em última análise, a santidade está exigindo resgate. Quem pode ficar de pé? Quem pode estar reto diante de Deus? Quem pode se elevar a Ele? Foi lá atrás, no 4º versículo, Deus explicou. Vocês mesmos viram o que eu fiz aos egípcios e como os levei nas asas de águia e os trouxe para mim. Não é o que você fez. Fui eu quem te fez certo. Fui eu quem te trouxe para perto. Fui eu quem te trouxe a este lugar. Eu fiz isso, levantando você. Vou encerrar aqui.
O que o Shape mostra aqui? Ele fecha um circuito. Ele começa mostrando a pureza da água, no início, que lava os chips, né? Que a pureza pode matar-nos se bebermos a água onde os microchips são limpos, de tão pura água. Ele comenta que a santidade de Deus é pureza e nós não estamos preparados para isso. Depois, no 2, ele diz que nós precisamos ser humildes e reconhecer isso. E no 3, nos chama de inadequado, depois de resolver a questão do sexo interrompido para o jejum aqui. E depois ele diz aqui que nós não devemos ficar correndo pela nossa melhor versão. O problema não são as versões de nós mesmos, somos nós. Nós não temos nenhuma versão que preste para Deus. E no final das contas, no frigir dos ovos, nós só estamos falando agora sobre santidade, porque Deus nos fez santo, à sua maneira. Nós fizemos isso porque fomos resgatados. Nós estamos hoje fazendo esse estudo bíblico e apreciando esse texto pelos méritos de Deus e não pelos nossos méritos. Então ele fecha com um paradoxo, né? Nós devemos temer a santidade, devemos ser humildes, devemos nos reconhecer como inadequado. E ainda mais, precisamos entender que isso é graça e que nós fomos alcançados por essa graça e estamos fazendo essa discussão porque Deus nos redimiu, embora nós ainda carregamos esse fardo, né, de sermos pecadores e ao mesmo tempo santos. Então esse é o resumo de um sermão difícil. Esse é muito mais difícil que os anteriores. O texto não é um texto tão tranquilo. Quando Shape trabalhou com o livro de Jó, ele fez o que queria, pegou 42 capítulos e meio que brincou com o livro de Jó. Aqui ele tentou fazer uma exposição mais delongada e se encontrou em textos, em ruas difíceis de transitar. Então é interessante ver como um pregador se sai com textos diferentes. Que Deus nos ajude, que possamos entender que uma pregação então possui um fio condutor e ver como é que o pregador está se saindo à medida que vai mostrando o velo. Tem pregações que ele vai sair muito bem, tem pregações que ele não sairá tão bem. Por quê? Porque talvez não bata com seu estilo, e isso tem que ser entendido pela congregação para dar um desconto e aproveitar o sermão naquilo que ele pode pregar. Que Deus nos ajude. Amém.